Olá, bem-vindos ao nosso novo tipo de aprender. É claro que você deve estar achando meio estranho fazer esse tipo de estudo online, afinal, nós estamos aqui para poder abreviar o seu tempo e o nosso também. Bom, esse é o nosso primeiro capítulo que nós iremos adentrar nessa nave, nessa loucura que nós chamamos de biologia. E nada melhor do que a gente tentar entender a vida e a composição dos seres vivos. Bom, pessoal, aqui é o sumário, o que nós iremos estudar, a definição de vida, características, de modo geral, né, e a química das células. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer é definir o conceito de vida. Mas antes, nós precisamos entender o que é a biologia. Afinal, se você está assistindo essas videoaulas, significa que você está aqui para poder aprender a biologia. Então, o que é biologia? Biologia, ela significa vida, né? Bio vem vida e logia significa estudo. Então, nada mais é do que o estudo da vida. Em relação ao conceito de biologia, vamos lá. O estudo dos seres vivos e do conjunto de características que lhe permitem permanecer em constante atividade. Então, o objetivo da biologia está relacionado à análise do comportamento dos seres vivos, a sua função, né, as suas relações entre os seres vivos, que tem diversos tipos de relação, e até mesmo a parte anatômica, morfológica dos seres vivos como um todo. A vida, do latim, ela é compreendida como um conceito de características que mantêm os seres vivos em constante atividade, ou seja, os seres vivos eles têm uma necessidade de ter uma certa atividade, desde o seu nascimento até o último momento da sua existência, ou seja, morte. Nós conhecemos esse ciclo como o ciclo vital, que ele é característico pelo nascimento, desenvolvimento, crescimento ou não, né, dos seres vivos. É claro que ele pode morrer antes, né? Mas o seu desenvolvimento, reprodução e a morte do indivíduo. E esse ciclo vital ele está relacionado diretamente com as atividades químicas que acontecem dentro do organismo. Bom, em relação às características gerais dos seres vivos, nós temos aí o ciclo vital. Na nossa espécie, o ser humano ele tem a necessidade de nascer, né? Todo ser vivo ele é originado de um outro ser vivo. Ou seja, o indivíduo ele nasce, cresce, pode se reproduzir ou não, envelhece e ele tende a morrer no final desse processo. No entanto, nós sabemos que alguns indivíduos eles não conseguem completar o seu ciclo de vida completo, ou seja, ele nasce, morre, acontece, isso daí é bem normal, é bem natural na natureza e nós compreendemos esse processo como ciclo vital. Em relação à organização celular, nós podemos classificar os seres vivos em dois tipos, né? Com base no número de células. O primeiro é esse que vocês estão vendo, que são os seres unicelulares, ou seja, eles são formados por uma única célula. Nós temos os exemplos de ameba, bactéria, entre outros seres vivos que são classificados como unicelulares. Enquanto isso, os demais que possuem mais de uma célula são classificadas como multicelular. Vocês encontram literaturas com o termo pluricelular também é válido. E nós temos aí, por exemplo, a lula, esse exemplo que vocês possuem aí. E também tem gatinho, cachorro, cavalo, periquito, papagaio. Vocês aí que estão assistindo, bom, pelo menos eu espero que seja um animalzinho bonitinho multicelular, né? Não vale colocar o cachorro para assistir essas videoaulas, porque os cachorros, tadinhos, não vão entender nada além de comer o seu notebook ou o celular. Bom, além do mais, em relação à parte morfológica ou fisiológica, anatômica dos seres vivos, também nós precisamos compreender o seu funcionamento. Dentro das células, elas possuem algumas funções, elas são de tamanhos diferentes, distintos, né? Elas são independentes, possuem diversas funções e nós podemos classificá-las como eucarióticas e procarióticas. Tudo isso está relacionado com o tipo de invólucro que tem ao redor do material genético. O material genético é aquela coisinha que determina as nossas características.
ou dos nossos filhos, bisnetos, tataranetos, ou até mesmo a nossa, né? Bom, então o que que tem de tão especial dentro de uma célula? Tem a membrana plasmática, que ela é uma forma de revestimento da célula. Ela controla a entrada e saída de substâncias. Tem o citoplasma, que é um material fluido, ela é tipo um material gelatinoso por onde tem várias organelas que ficam viajando por aí, boiando no citoplasma. E o material genético é aquilo que determina as características de uma determinada espécie. Vamos lá. Primeiro exemplo que nós temos aqui é uma célula eucariótica. Vocês podem observar aqui no cantinho, onde... Deixa eu ver se eu consigo colocar uma opção de seta, visível, ocultar. Não, tinta... Deu não. Vamos pegar esse marca-texto violento aqui, ó. Aonde eu estou riscando aqui no centro, de amarelo, parece um abacatão estragado. Aqui no meio é onde fica o DNA de uma célula eucariótica. Ao redor, nós temos o núcleo celular. Mais para frente, nós iremos compreender outros termos bem interessantes. Afinal, nós estamos aprendendo biologia, né? Ou pelo menos eu estou tentando ensinar para vocês. Nós temos aqui o núcleo celular. Ele reveste o DNA, que fica aqui dentro, escondidinho, bonitinho ali, tranquilo, comandando a célula. Ao redor, nessa partezinha que eu estou pintando de amarelo, nós chamamos de membrana plasmática. E no meio, onde tem essas coisinhas meio estranhas aqui, irregulares e tudo mais, são chamados de organelas. Então, a principal característica de uma célula eucariótica é a organização celular, onde o DNA ele vai ficar dentro do núcleo. Além disso, nós temos aí as células procarióticas ou células procariontes. São células que não têm organização celular. É uma verdadeira bagunça. Por exemplo, nós temos aqui o núcleo, de novo, usando aqui o nosso marca-texto Super Mega Hiper Power Dex. Nós temos aqui um marca-texto bonitão aqui, marcando aonde é o DNA da célula. Só que aí, o que acontece? O DNA ele fica disperso no citoplasma. Então, ele não possui uma organização. Nós temos exemplos de seres vivos procariontes, como células, cianobactérias, unicelulares, bactérias, enfim. Já os vírus, eles não possuem uma estrutura celular, né? É um conjunto de proteínas e outras coisinhas mais que envolvem o vírus. O vírus é um bicho muito esquisito, é um troço estranho pra caramba. Ele tem um reino só dele e todo mundo vive triste com ele. Vamos lá. Em relação ao crescimento, todo ser vivo, ele, depois que ele nasce, ele começa o seu processo de desenvolvimento. O crescimento é uma parte desse tipo de desenvolvimento que permite com que o indivíduo, o ser vivo, ele comece a crescer. Só que para ele poder fazer esse crescimento, é necessário que haja uma coisa importantíssima, a alimentação. A alimentação ela está relacionada ao metabolismo, que todos os seres vivos têm essa necessidade, ou seja, obtenção de energia. De modo geral, os seres vivos eles utilizam a energia proveniente do Sol. É claro que a energia vai sendo acumulada ao longo da cadeia alimentar. Os predadores, por exemplo, né, que estão tipo no topo da cadeia alimentar, eles vão se alimentar de animais que possuem uma certa quantidade de energia acumulada, que é bem diferente das plantas. E graças ao metabolismo, o nosso corpo realiza vários tipos de reações químicas, bioquímicas que acontecem no nosso corpo, e o nosso corpo ele tende a desenvolver, né? Ele tende a crescer graças ao metabolismo. Em relação ao movimento, eu gostaria de deixar bem claro que há alguns tipos de seres vivos que eles não realizam o movimento, ou seja, eles são considerados seres sésseis, fixos, como é o caso das esponjas marinhas. Não tem nada a ver com o Bob Esponja, tá? O Bob Esponja ele anda e tal, mas as esponjas marinhas elas não possuem movimento. É claro que na fase de larva ela pode sim sair nadando por aí e tal, voando pelas profundezas do oceano. Mas, fora disso, elas tendem a formar esse tipo de colônia, como vocês podem ver nessa linda imagem que alguém tirou do fundo do mar.
Esse movimento, pessoal, ele é bem interessante porque as esponjas são consideradas seres filtradores, mas elas tendem a ficar bem paradinhas, formando várias colônias, uma do ladinho da outra. E a capacidade de se locomover, ela pode permitir a colonização de novos locais. Tem outros seres vivos que eles possuem um tamanho mais simples e tal, como o caso aqui do Trypanosoma cruzi, que é um tipo de protozoário, e esses seres vivos eles possuem alguns flagelos, que é como se fosse um chicote na sua estrutura, que permite o seu deslocamento. Outros seres vivos que são sésseis, eles tendem a ficar quietinhos, mas tendem a se projetar para um outro local. Por exemplo, nós temos aqui a planta, que ela sofre o que a gente chama de irritabilidade. Ela sofre um certo deslocamento em direção à luz. Ou seja, se a planta ela faz fotossíntese, ela virando para a luz, ela tem uma capacidade maior de realizar a fotossíntese e obter o seu alimento. Além disso, os seres vivos, eles tendem a se reproduzir. Quando eles chegam na fase adulta, eles tendem a fazer a reprodução. É claro que alguns seres vivos, eles fazem reprodução assexuada, que não tem nada a ver com o sexo. Eles simplesmente, sei lá, igual no caso de algumas plantas, cai um brotinho do lado, nasce e segue a vida. Mas também existem os seres vivos que fazem a reprodução sexuada. A grande vantagem da reprodução sexuada está na troca de gametas. Quando ocorre essa troca de gametas, os seres vivos eles conseguem fazer a sua cria uma grande variedade genética, fazendo com que alguns indivíduos eles não sofram tanto quando vem alguns tipos de pragas, né? Alguns animais eles têm a capacidade de serem hermafroditas, que possuem ambos os sexos, masculinos e femininos, gameta masculina e feminina, que são capazes de trocar, né, esses gametas, sofrendo uma fecundação e tal, e eles tendem a se desenvolver. E é claro que no caso da minhoca, né, elas fazem a sua reprodução cruzada, e eles tendem a deixar esses ovos aqui na terra, que eles eclodem, geram as minhoquinhas e tal, elas ficam felizes ali no meio do mato. Até chegar o doidão ali que vai pegar a minhoca e vai pescar na lagoa. Isso daí é extremamente interessante. A reprodução sexuada, ela envolve a troca de gametas. No caso da mulher, ela tem o ovócito 2 e o homem o espermatozoide. Eles entram ali, se encontram e tal. Planta tal da sementinha, né? Como o pessoal comenta para o pessoal dos pequenininhos, né? Ocorre a fecundação, forma-se o zigoto, que é a primeira célula formada depois que acontece aquele alinhamento e tal dos cromossomos, né? Define as características genéticas daquele indivíduo para formar um embrião. Depois que o embrião é formado, cresce a barriga e no final das contas o neném chora e a gente fica aí desesperado para pagar a conta. Mas tudo bem. Em relação aos hermafroditas, eles possuem ambos os sexos, masculino e feminino. No caso aqui da tênia, esse bicho doido aqui, ó, que você pode ver, a tênia é um tipo de ser vivo muito complicado. Por quê? Você não pode comer uma carne crua, caso ela esteja contaminada pelos escólex. Se não me engano, é esse nome que a gente dá para. Ah, não, escólex é a estrutura da tênia. Agora eu não vou lembrar o nome, não. Mas é um segmento de quando o ovo da tênia eclode, ele fica lá paradinho e ele tende a eclodir depois que alguém vai lá e come a carne contendo a tênia, né? E a tênia, pessoal, outra coisa que eu... Deixa eu fazer uma pequena observação nesse meio tempo. Vocês podem perceber que cada proglote desse, daqui, cada segmento contém o ovário, poro genital, testículo, útero, ou seja, ela vai produzir muitos ovos por dia. Todo ser vivo que produz uma grande quantidade de seres vivos em uma única reprodução, um ciclo reprodutivo, aqueles animais eles tendem a servir de alimento para outros seres vivos. Ou seja, quanto maior o número de indivíduos produzidos, maior a chance de pelo menos um chegar na fase adulta. É o que esses seres vivos eles tendem a fazer. E o legal da nossa reprodução sexuada é que gera uma grande variedade de pessoas, de indivíduos diferentes. Isso é muito bom porque aumenta a variedade genética e isso daí surge uma grande variedade de indivíduos, diversas cores, formatos, tamanhos.
e etc. Já a reprodução sexuada, assexuada, ela é meio sem graça, porque, por exemplo, no caso das plantas, a gente pega ali um galinho e tal, bota na terra e espera ele crescer. As amebas também elas fazem isso, só que ela possui o processo de divisão celular, ela vai se dividir o seu material genético, tipo assim, ela fala, eu vou me reproduzir agora, aí vai lá e pá, se reproduz no meio. Ela quis fazer assim e seguiu a sua vida normalmente. O café clonal aqui também é um grande exemplo, tá? Só que o problema desses seres vivos que eles fazem a reprodução sexuada é que quando vem uma praga, já era mesmo, pega todo mundo de surpresa. E aqui nós temos a reprodução binária, né? A situação aqui das amebas, né? Elas simplesmente decidem fazer o seu processo de meiose, mitose e tal, e ela se divide no meio e acabou. Segue sua vida normalmente. Na reprodução assexuada, não tem uma grande variedade genética. Por quê? Esses indivíduos apenas fazem sua reprodução, ela faz o seu, ela se separa no meio, né? Ela divide todo o seu DNA e tal, ela faz uma cópia de si mesma. E isso significa que os indivíduos eles serão iguais, os próximos descendentes serão iguais, a menos que ocorra algum tipo de mutação genética, mas isso daí é meio complicado. Falando em mutação, nós temos a evolução dos seres vivos. A evolução ela acontece quando ocorre algum tipo de mutação que pode ser observado durante a reprodução, geralmente de indivíduos da reprodução sexuada. A sexuada nem tanto, mas acontece de vez em quando aí, surge uma mutação, então uma anomalia. E essa reprodução, ela assexuada, geralmente ela acontece com as mutações. Nós temos aqui um exemplo, né? O indivíduo portador e um não portador. A pessoa porta a doença, mas ela não desenvolve. E essa daqui ela também, né, porta a doença e não desenvolve. Esse azão aqui, mais para frente vocês irão entender o que significa esse azão e azinho, né? O azão ele não é um portador, o azão azinho é portador, o azão azinho é portador, e o indivíduo com azinho aqui, ó, esse azul, ele é afetado pela doença. Ou seja, todos esses indivíduos aqui, eles não irão desenvolver a doença, mas esse carinha de azul ele é afetado pela doença. Por exemplo, imagina que você tem aqui um pai que ele não é anão, a mãe não é anão, ambos são filhos de anão e uma pessoa que não é anão, é normal, não tem o gene do nanismo. Aí os dois são portadores do gene do nanismo. Quando eles vão fazer o seu cruzamento genético, existe a possibilidade desses indivíduos serem portadores da doença, mas eles não irão desenvolver, exceto esse carinha aqui que vai ser o anãozinho da nossa história. Mais para frente nós iremos compreender o lance da genética, que é um negócio muito interessante, que eles são hereditários, ou seja, passado de pai para filho, né? Em relação aqui também, né, nós temos a situação da cor dos olhos das pessoas, né? Dois olhos castanhos tem a probabilidade de ter 75% do filho de olho castanho, 19% olho verde e 6% olho azul. No caso, meu e da minha esposa, aconteceu exatamente isso daqui. A minha filha tem olhos azuis. Esse tipo de evolução, pessoal, pode criar uma grande variedade genética que alguns indivíduos eles podem perder suas características com o passar do tempo, chegando nos indivíduos que nós conhecemos atualmente, como acontece aqui com os nossos famosos elefantinhos. Existe essa situação aqui dos insetos também, pessoal, que dependendo da coloração que eles irão apresentar, pode servir como uma espécie de camuflagem natural que eles irão apresentar. Afinal, quando o indivíduo ele apresenta uma camuflagem, os seus predadores não irão ver. Agora, se ele apresenta uma espécie de camuflagem e o indivíduo não vê, beleza, ele pode se reproduzir. Agora, se o indivíduo ele tem uma cor diferente e fica fácil para o seu predador observar ele e comer, aí já era, ele não vai se reproduzir, ele não vai passar aquela característica adiante. Por isso que é chamado de algumas gerações apresentam condições vantajosas e não vantajosas, ou seja, aquelas que possuem vantagem sobre outros caracteres, eles irão ficando, né, na espécie, o que a gente chama de seleção natural. A seleção natural, pessoal, ela é interessante porque ela mantém esse patrimônio genético de uma população que, ao longo do tempo, os indivíduos apresentaram aquelas modificações em relação
os indivíduos das gerações anteriores. Então, por exemplo, imagina que você tem esses besourinhos aqui bonitinho. O passarinho bonitinho aqui do lado, ele vai comer os insetos verdes. Né, que tem as meninas que tem nojo e tal. Aí vem o Super Saiyajin aqui, Ultra Mega Hyper Power. Ele vai e come os bichinhos verdes. Adivinha o que vai acontecer nas próximas gerações? Não vai apresentar um grande número de insetos verdes, porque o passarinho Super Saiyajin que ele não vai comer os bichinhos aqui do lado. Aí as menininhas ficam tristes, né? Porque vão aumentar o número desses indivíduos que não são visíveis aos passarinhos. Em relação à composição química das células, elas são muito interessantes porque elas são compostas ali de ácidos nucleicos, proteínas, carboidratos, lipídios e uma associação de átomos, hidrogênio, nitrogênio e tudo mais. De modo geral, nós temos ali dentro da célula cerca de 70 a 75% é água e o restante tem ali, ó, proteína, ácido nucleico, sais minerais e tudo mais. Em relação às substâncias inorgânicas que as células possuem, a água ela é uma substância polar, né? E ela é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio que vocês podem aprender na química. E a água ela atua como um solvente universal, porque ela tem a capacidade de dissolver a grande maioria das substâncias em meio aquoso. Existem substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas. Hidrofílicas é aquela que é uma amiguinha da água, ou seja, ela é dissolvida na água. E a hidrofóbica ela não se dissolve na água, ou seja, ela é inimiga da água. Sais minerais são aqueles que são dissolvidos na água e têm a capacidade de formar íons. Íons você aprende na química, que são compostos que têm a carga positiva e negativa. Vamos lá, quais são os principais íons que nós temos aqui? Cálcio, fósforo. Cálcio está presente ali no leite, vegetais. Fósforo, derivados do leite, cereais, legumes. Potássio, presente nas verduras, carne, leite. O sódio, no sal de cozinha. No ferro, presente em carnes, leguminosas e etc. Em relação aos carboidratos, eles são também conhecidos como hidratos de carbono, que são compostos de carbono e hidrogênio, que eles possuem uma grande quantidade de energia, que são importantes para o nosso corpo. Além disso, os mais simples são monossacarídeos e os mais complexos, polissacarídeos. Os principais açúcares que nós temos são glicose e frutose, que estão presentes nas frutas. A ribose, desoxirribose, está presente ali no ácido nucleico, né? Nós temos os lipídios, que são substâncias ricas em carbono e nitrogênio, tem uma característica hidrofílica. Ela é bem interessante porque é uma grande reserva de energia. São os óleos vegetais, né? Óleo, gordura, fosfolipídio, cera, até mesmo os famosos esteróides, que são hormônios. E as proteínas, elas são compostas de aminoácidos e estão presentes ali em alguns alimentos, como por exemplo peixe e outros derivados de origem animal. As proteínas têm várias funções, desde estrutura, defesa, transporte, né, transporte ali no sangue, produção de hormônio, enzimas. Os ácidos nucleicos, só para a gente finalizar aqui, eu sei que essa aula já está bem longa pelo tempo, né? Nós temos ali os ácidos nucleicos, eles transportam as informações do DNA. Eles são formados por monohélice ou dupla hélice, né? A monohélice é o tal do RNA e o DNA. O RNA ele é composto de essa molécula química aqui, ó, adenina, guanina, citosina e uracila. E o DNA, adenina, timina, citosina e guanina. Então, o nosso código genético, ele simplesmente pega essas informações dessas moléculas e vão transportando elas simplesmente vão fazendo tipo uma codificação e tal para elas conseguirem produzir as características do indivíduo. Além disso, o DNA tem a capacidade de autoduplicação, ou seja, é como se ele pegasse e fizesse uma cópia dele mesmo, pegando essas codificações, né, dessas moléculas. Enfim, pessoal, esse daqui é o nosso referencial teórico. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula.
Eu sei que ficou um pouquinho grande, pessoal, mas é literalmente um grande capítulo que vocês adentraram e eu espero que vocês deem continuidade no nosso conteúdo, afinal, é muita coisa que vocês irão aprender. Eu estou tentando resumir literalmente o, todo o conteúdo do ensino médio em menos de um ano. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.